E a ideia é fazer uma apresentação sobre dois homens que mostre que, como o evangelho chega a nós, ele pode chegar a outros através de nós. Então, ele chegou a pessoas inesperadas e ele chegou a pessoas inesperadas a partir de outras pessoas inesperadas também. Não existe um grupo de pessoas que falam assim, não, esses daí são bons para ser missionário. Os outros não. Missionário é quem Deus chama para fazer missão. Então a gente precisa ter isso bem claro para não correr o risco de criar na nossa mente algum tipo de grupo especial que tem um poder especial que faz as coisas acontecerem e os outros não. Aí, não sei por que não está funcionando. Acabou de cair. Vamos de novo. Eu escolhi dois homens, John Paton, ou alguns falam John Peyton, e escolhi Adoniram Judson. Eu tinha colocado 3 porque a última pessoa eu não consegui colocar na aula, mas eu vou ler sobre o processo de casamento dele, que é o C.T. Studd, Charles Thomas Studd. Eu li esse livro em 2011, se não me engano. E foi bem marcante quando a Júlia leu ele em 2015, o ano que a gente casou, porque tem uma parte sobre casamento ali que é bem interessante. Então, John Peyton e Adoniram Judson foram dois homens, e aí a gente vai ter algumas informações sobre ele, de quando nasceu e morreu, mas eu acho muito importante a gente ter noção de aonde eles foram. John Peyton, ele veio para o lugar que a gente conhece hoje como Vanuatu. Se você colocar no Google Vanuatu, é esse monte de linha aqui. É insignificante. Olha o tamanho da Austrália, olha o tamanho de Vanuatu. Até Fiji chama mais atenção do que esse lugar aqui. E aqui embaixo você tem a Nova Zelândia. Ele, lá de 1800 e alguma coisa, 1840 por aí, ele foi convertido jovem, veio de uma família cristã, então ele cresceu com algumas coisas. Mas a gente está falando de 1840. A gente está falando de uma época que não tinha avião, não tinha facilidade, as coisas eram feitas por navio e demorava, e muitas doenças, enfim. Ele decide vir para cá. Então, anteriormente, esse conjunto de ilhas era chamado de Novas Hébridas. Por quê? Porque lá na Escócia, a gente tinha as Hébridas. E aí o cara que descobriu, um Smith da vida, ele deu o nome de Novas Hébridas. Aí, hoje, é chamado de Vanuatu, é um conjunto de 83 ilhas. Elas foram descobertas em 1774 e virou o país em 1980. Então, de lá para cá, foi colonizado, teve conflitos e tal, aquela coisa. 1774. Perceba que aqui não havia zero igreja. Não havia evangelho até 1774. Não havia resquícios de conhecimento sobre Deus. Então, esse é o tipo de lugar que o John Peyton vai. Então, em 1824, 1907, ele morre. Ele viveu aí uma quantidade de tempo razoável. Então, 83. quanto? 83. 83 anos. E 80 anos da vida dele, ele ainda estava no campo. Ele tinha 80 anos e ainda estava ralando. Estava trabalhando. Hã? Ele trabalhou primeiro em Vanuatu, depois ele mudou, mas o país que ele se concentrou foi onde a gente chama hoje de Vanuatu. Na época não tinha esse nome, que é perto da Austrália. Então, eu segui esse livro aqui. São 3 livros, da editora Shed. São 3 livros do John Piper, com 3 biografias em 3 momentos diferentes da história. E esse daqui é o último, que chama Completando as Aflições de Cristo. Então,
ele vai trabalhar com o John Peyton e com a Adoniran Judson. Então eu queria começar falando sobre quem era esse cara, quem era John Peyton. Ele foi convertido aos 12 anos, ele entendeu que Deus o tinha chamado para o trabalho missionário. Se ele foi convertido aos 12 anos, nessa realidade, provavelmente o padrão era de conversões mais jovens, porque eram de famílias cristãs. Ele vem de uma igreja presbiteriana escocesa, que é um pouco diferente dos outros lugares do mundo. A igreja presbiteriana escocesa, ela é a original presbiteriana. O presbiterianismo começou na Escócia. Então é muito mais formal. A igreja que ele fez parte era muito mais formal, era muito mais tradicional. Porém, era uma igreja pequena. Então, por volta ali dos 12 anos, ele diz: entreguei minha alma para Deus e estava decidido a ser um missionário da cruz ou um missionário do evangelho. Porque havia diferença de nomes. Nessa época está tendo um boom de agências missionárias, de gente no mundo indo pregar em outros lugares. A gente tem séculos onde não era muito dito. E aí, de 1700 e alguma coisa, 1800 para frente, de 1800 a 1900 ali, 20, 30, é muito forte que as igrejas começam a se voltar para missões e falar sobre missões e alcançar povos que não têm evangelho para eles. Ninguém ia lá pregar. Então ele começa a se preparar adolescente, ele estuda e ele termina a teologia em Glasgow. E aí ele, com 32 anos, disse: ouvia continuamente o lamento do pagão perecendo nos mares do sul. Sul para ele, né? Não sul para nós. E vi que poucos cuidavam deles, enquanto sabia muito bem que muitos estariam prontos a assumir meu trabalho em Calton. O Senhor continuava em meu interior, dizendo: não se pode conseguir ninguém tão bem qualificado. Levante-se e ofereça. Então ele era um pastor, ele estava com um trabalho bem desenvolvido, produtivo. Então pensa, um pastor que está lá trabalhando, um monte de gente está sendo salvo, a igreja está crescendo, e ele fala: eu vou largar isso daqui porque eu vou ser missionário numa ilha. E aí todo mundo, né, você imagina como se sentiu em relação a isso. Ao invés de todo mundo apoiar, muitas pessoas, inclusive aqueles que eram servidos do ministério dele, foram contra. Mas a gente precisa traçar que esse cara não se converte no vácuo. Ele tem uma família. Essa família, ela tem influência sobre ele. E o legal é que ele escreveu a própria biografia dele. Então, ele tinha um objetivo, os historiadores dele acreditam, que era que a biografia dele pudesse ser mandada de volta para a Escócia, para os países ali europeus ao redor, e motivasse outras pessoas a se engajarem em pregar o evangelho para povos que não estavam sendo alcançados, gente que não estava sendo olhada por ninguém. Mas a pessoa que mais o impactou na vida dele foi o seu pai. Então ele foi profundamente influenciado pelo pai, era um piedoso homem de oração, e nas orações da família, o pai orava pela conversão dos pagãos. O pastor Domingos gosta do termo pagãos, né? Pessoas que não tinham nenhum conhecimento, não tinha igreja lá, não tinha gente pregando evangelho. Eles criam em coisas místicas, animistas, enfim. Deus é o sol, a lua, qualquer coisa do tipo. Sacrificavam crianças, idosos, viúvas. O negócio era feio. Aí, nós temos a história dele falando sobre o pai dele. Não são os outros falando do pai dele. É o filho falando o impacto que o pai dele teve na vida dele. Eu achei muito bonito, achei muito interessante, inclusive assustador pensar, né, no impacto que nós, que agora eu sou pai, temos na vida dos nossos filhos. E aí ele fala, na própria biografia dele, né, que o pai dele tinha um lugar de oração, e os filhos sabiam que quando o pai estava orando,
era algo sério. Os filhos cresceram vendo o pai orando. O pai orava com eles, mas o pai se retirava para orar. E aí ele diz assim: ele caminhava com Deus. Por que eu não posso fazer isso? Esse era o pensamento dele. Ele cresceu vendo um pai fiel que buscava Deus. Ele pensou: ele de fato ama a Deus, ele é um cristão de verdade. Por que eu não posso ser também? Eu quero ser. E aí continua: jamais conseguirei explicar o quanto as orações de meu pai daquela época me marcaram. Nem outra pessoa poderia entender. Quando ele se ajoelhava e todos nós nos ajoelhávamos em torno dele para adoração em família, ele derramava sua alma com lágrimas pela conversão do mundo pagão ao serviço de Jesus e por cada necessidade pessoal e doméstica. E todos nós sentíamos como se estivéssemos na presença do Salvador vivo e aprendemos a conhecê-lo e amá-lo como nosso amigo divino. Os termos são muito próprios, né? O cara é europeu, tá em 1800 e alguma coisa. Mas, olha que interessante, quem o encorajou foi um pai, que era um trabalhador, ele não era um missionário. Mas como trabalhador, ele orava pelas necessidades domésticas. Ah, tem que pagar, tem que viver, tem que... Deus cura fulano, abençoa a igreja, mas ele não deixava de orar para que o próprio Senhor Jesus alcançasse aqueles que não estão ouvindo o evangelho. Eles estão indo para o inferno sem evangelho. Não tem essa de que as pessoas que não ouviram vão ter uma segunda chance. Não. Eles não estão ouvindo, eles estão indo para a condenação. E nós precisamos pregar o evangelho para eles. É muito simples, não tem dificuldade nisso. O privilégio e a responsabilidade é de nós levarmos Jesus até eles. E ele aprendeu isso com seu pai. E aí uma pergunta para vocês: quanto de nós aqui aprenderam a amar a Deus em casa, com o pai, com a mãe? Não é meu caso. E aí? Eu só aprendi que nós devemos, por exemplo, obedecer, né, a Deus. Não faça isso que é pecado, não faça isso que é pecado, não diga o pecado porque quer. Quando Deus não falou isso, Deus mandava, não falava de Deus, você nem Bíblia eles usavam, né? Então, o padre falava realmente, o padre falava estava certo. Mas não apontou para Jesus, para confiar em Jesus. Não existia. Até quando uma cunhada minha se converteu para crente, nossa, minha mãe ficava, pegava a Bíblia, jogava fora, mas era um tumulto desgramado na vida dela. Essa conversão dela, vocês podem fazer o que quiser, mas eu vou seguir essa igreja de Cristo. Então aí era complicado, mas a gente até então você fazia primeiro comunhão, crismado. Eu não me lembro de ter a ênfase, por exemplo, do padre sobre Jesus, sobre essa coisa. Não, falava para fazer tal. Então cresceu sem isso. Ainda as missas eram em latim. Você agora não queria complicado. Não, é história viva. Então é uma coisa que você não tinha nos ensinamentos que nós temos hoje. Então eu questiono, falando com Deus, hoje a gente já está mais castigado um pouco, mas clareia muitas coisas aí que eu preciso ainda ter entendimento a respeito. Né? Até então eu fui fazendo, eu estava pensando, a essa época começava a chover, ficava muito tempo sem chover. Passava o dia inteiro na chuva, andando para lá, procurando enxurrada. Era enxurrada para ele descer junto no meio da enxurrada. Então era uma coisa normal que a gente fazia isso daí. E quando me perguntaram, eu estava no primeiro ano de escola que a gente tem fazenda aos 9 anos, por exemplo, estava na escola aos 9 anos, você vai ter quando você paga. Não sei mas será? É uma coisa. Mas não tinha esses ensinamentos na minha época, não tinha. Você pegar, conversar com criança, fazer como a gente faz hoje. Isso tem, a gente vai mudando um pouco, vai falando sobre Deus, conhecimento. Então vai tendo uma mudança, a gente precisa realmente hoje avaliar o quanto é importante a vida de Deus na vida da gente. E aí? Não, eu não tive nenhuma explicação ou referência nesse sentido. Minha conversão acabou acontecendo até por meados dos 20 e poucos anos.
Eu acho que não tenho certeza, foi um grande privilégio que o John Payton teve, e isso com certeza resultou na vida dele. Sim. A gente pode pensar, se o pai dele não tivesse esse testemunho, essa devoção, John Payton teria feito o que fez. Então, assim... seria bem mais difícil. Bem mais difícil. Então, provavelmente é da nossa responsabilidade como pai de entender a influência que nós causamos na vida dos nossos filhos. Pregar o evangelho para eles, né? E é interessante que John Payton, aos 12 anos ali, se converteu, ainda que fosse talvez uma prática religiosa naquela época, não menciona assim, se ele fez por prática ou por arrependimento. Mas eu suspeito que seja mais por arrependimento pela vida que teve com seu pai. Ele então, falando depois, né? Foi de fato pela vida. Então você vê assim, a criança ela começa com uma consciência melhor das coisas a partir dos talvez 5, 6 anos, você vai conversar, assim, você já vai pegando desde agora. Mas eu quero dizer que o nosso testemunho, às vezes 5, 6, 7, 10 anos na vida de uma criança, no início dela, vai impactando a vida inteira dela. Nossa, a gente não sabe quanto, né? Mas impacta, né? Não faz ideia. A gente pode contribuir muito para o ministério dos nossos filhos. Eu estou me sentindo muito privilegiado aqui ao ouvir assim, meus irmãos, porque comigo foi diferente, né? Eu já nasci no lar cristão, e uma coisa pela qual eu louvo e agradeço muito a Deus pela qual eu tive tido uma discussão do evangelho desde a minha existência, praticamente. Porque meu pai, por exemplo, ele veio para mim desde que eu estava no peito da minha mãe. Eles receberam essa incumbência do discipulador deles antes mesmo de eu nascer. Quando souberam que minha mãe estava grávida, eu já tinha noção desse compromisso que realmente me guiava os caminhos do Senhor e me ensinava o evangelho, me ensinava a palavra desde cedo. O meu pai já é falecido, mas assim, eu tenho um testemunho muito forte da vida dele, de tudo que ele me ensinou. Tudo que meu pai assim, deixou para mim em matéria de ensinamento nos caminhos do Senhor é um legado precioso, um legado valiosíssimo que eu vou carregar para a vida toda. É uma coisa que hoje tem muita influência, uma coisa que reverbera muito quando você, por exemplo, falava sobre a história do John Payton, como o pai dele teve uma influência sobre a vida dele, muito do meu pai também. A influência do pai já faleceu quase 5 anos, mas ainda hoje parece que posso ouvir as coisas que ele falava para mim, compartilhava comigo. Isso daí é um privilégio. E quem não teve pode ser. Sim, independente, não tive, mas eu tenho que ser. Com certeza, inclusive meus pais não tiveram esse privilégio, né? Meus pais no quarteirão já eram casados também, eles coisa de uma questão. E assim, contemplar o que Deus fez na vida deles também, dessa forma, é um negócio fantástico, né? E assim, isso é um testemunho que eu tenho acho que do meu pai hoje, a lembrança que eu tenho é quando eu estava na adolescência, passando por diversas crises de fé e tudo mais, cada ensinamento que eu tinha era de uma autoridade, era de uma convicção, e aquilo lá, sabe, foi muito usado por Deus para me manter esse caminho do Senhor. Eu lembro que muitas vezes eu perguntava para ele uma coisa que eu estava com dúvida, às vezes não estava conseguindo acreditar, estava conseguindo engolir, digamos assim, né? Algumas coisas que parecem fazer sentido para mim, mas dar uma explicação que são, sabe, foram sabedoria. Estimável, sabe, também, né? Então, eu, na realidade, quem me converteu foi meus filhos, né? Porque, na realidade, quem me trouxe a igreja foi minha filha. Ele começou a ouvir a palavra dele, uma professora que ia fazer parte da igreja da Nova Aliança. Da hora, ele convidou ela, não veio, começou a vir, a outra irmã, tinha dela, começou a vir com a outra filha, aí veio o irmão. E veio, não sabe, a senhora fazia ela, tudo esperava, lá com ele, de onde é que eles estão indo, que tipo de igreja que é, não vai você, leva lá. Eu fiquei trazendo, inclusive, era mais de, assim, quase um ano, trazer, ficava me esperando lá fora, quando eu esperava, você fica aí, nessa época, eu reunimos aqui na Avenida Independência, numa escola que tinha ali. Aí reunida, ouvindo louvor, ouvindo tudo, parece que Deus vai. O evangelho faz a coisa acontecer, né? Mas seria muito mais fácil se tivesse ouvido desde pequeno, né? Explicar. Tal. É sempre assim. É Deus que salva, mas a gente tem que pregar o evangelho o máximo que puder e confiar. Às vezes tem filhos que abandonam e o próximo a gente vai ver que a história é diferente. O Adoniran Judson já tem outra história, mas vamos focar aqui. Então, o pai dele encarnava o que ele pregava. Eles tinham admiração pela vida do pai. E ele orava, Deus, salva aquelas pessoas que estão morrendo. Isso moldou a mentalidade do John Payton de forma que ele começou a perceber, peraí, Deus, salva as pessoas que estão morrendo, mas salva através de mim, porque eu posso ir.
Eu posso pregar para pagãos, para pessoas que não conhecem Jesus. A gente não está falando de gente aqui na cidade que cresceu no catolicismo, ou já fez parte de alguma igreja evangélica, que viu a paixão de Cristo na Record, na Páscoa. A gente está falando de gente que nem sabe a língua, canibais. Ele foi para povos canibais. Os primeiros 2 missionários que aportaram nessa ilha, eles foram mortos e devorados antes do navio chegar na metade do caminho. Foi instantâneo, eles não pregaram o evangelho lá. Eles chegaram e foram mortos e devorados. É para esse lugar que John Paton vai. E ele sabia dessa história. As pessoas não iam lá. É aquela ideia de dar muito trabalho, sabe? Mas se a gente for, a gente vai morrer, porque eles são canibais e tal. Mas eles precisam ouvir de Cristo. Então, e aí? Alguém tem que ir. Então, pensa que é esse tipo de pessoa que a gente está falando. Ele perdeu a mulher e o filho 1 ano após chegar ao campo. Essa parte é impactante. A gente tem inúmeros testemunhos de missionários que passam por isso. Mas o dele é impactante porque tem um ponto que eu quero citar. Então, eles chegaram à ilha de Tana em 5 de novembro de 1858, ela estava grávida. O bebê nasceu em fevereiro, eles ficaram doidos de alegria, porém ela começou a ter ataques de tremedeira, febre, pneumonia, diarreia, delírios durante semanas. E aí ela morreu em 3 de março. E o bebê morreu em 20 de março. E ele ficou sozinho no campo. E ele diz assim: aqueles que já passaram por escuridão semelhante, como essa da meia-noite, sentem por mim. Quanto a todos os outros, sabe que seria inútil tentar descrever a minha dor. A dor era tão grande que ele falou assim: não, quem passou sabe. O cara só tinha a esposa e o filho recém-nascido. E morreram. Morreram de doença no campo missionário. Ele cavou 2 covas com as próprias mãos e os enterrou perto da casa que ele tinha construído. Então, a gente está falando desse homem que foi pregar o evangelho para os nativos e logo no começo do ministério morre a esposa dele. E ele não abandona. Ele não fala: Deus, o Senhor mudou de ideia. Não, o Senhor me trouxe aqui, e parecido com Jó, né? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E às vezes a gente dá chilique por unha encravada, né? Por qualquer besteirinha. Abalado pela terrível perda, ao entrar nesse campo de trabalho para o qual o Senhor mesmo tão evidentemente levara-me, quase perdi a razão. Não é que ele não sofreu, ele quase foi à loucura, ele entrou em um estado de depressão profunda. Ele sentiu a dor. A questão não é que os missionários são homens de ferro e tal, que tem tudo à disposição, não. Mas olha o testemunho que ele dá. Quase perdi a razão. Ponto. O sempre misericordioso Senhor sustentou-me. E aquele lugar tornou-se meu santuário sagrado e muito frequentado durante todos os meses e anos seguintes, quando trabalhei para a salvação dos ilhéus selvagens, em meio a dificuldades, perigos e mortes. Mas se não fosse por Jesus e a comunhão que ele me concedeu lá, teria ficado louco e morrido ao lado do solitário túmulo. Ele continuou sofrendo e fazendo a obra que ele tinha que fazer. E aqui o termo selvagem parece ofensivo para o nosso tempo politicamente correto, mas eram pessoas não civilizadas. Eram canibais, gente. É gente que come gente. Isso não é civilizado, não é, sabe, aquela ideia de, ei, não faça isso e tal. É uma estrutura de sociedade que a gente não consegue conceber. Normal, mas para nós que andamos vestidos, que desenvolvemos, né, que somos influenciados pelo cristianismo na nossa base, a gente sabe que tem coisa que não deve fazer, porque o próprio Deus revelou. Para eles, não. E ele fala: eu teria ficado louco e morrido solitário. Esse é o sentimento que muitas pessoas têm em vida.
às vezes quando são abandonados pela igreja, inclusive no campo. Mas a gente está falando de alguém aqui que entendeu, não é igual hoje, manda um WhatsApp, manda uma carta e tal. Não, era isso daqui, o cara ia para morrer, não tem esse monte de recurso. Ele recebia ajuda, mas muitos deles trabalhavam lá, se viravam, vinha uma vez a cada 2 meses, 3 meses, recursos. O cara trabalhava na selva, construía a casa dele e vivia com o que dava. Hoje a gente pode cuidar melhor dos missionários, geralmente. Então é um dever, que é um privilégio que ele não tinha muito, né? Então a gente tem esse momento que é muito marcante para ele, na vida do ministério dele, porque ele fica sozinho, mas o trabalho não para. Ele perdeu as coisas mais preciosas, a esposa e o filho, mas o trabalho não parou. Isso não foi desculpa para ele. Ele sofreu, mas haviam pessoas que precisavam ouvir do evangelho. Mas ele suportou, não é assim, ele chegou lá e os canibais que devoraram os outros chegaram e falaram, não, beleza, agora a gente mudou, a gente entendeu, pode chegar. Não, ele sofreu forte oposição e ele quase foi morto o tempo todo. Imagina assim, a ameaça de morte durante 4 anos. Ele ficou 4 anos nesse campo, nesse primeiro campo, onde os canibais tinham devorado os missionários que pisaram lá já de cara. Imagina você viver 4 anos acordando e dormindo com a sensação de que você pode ser assassinado a qualquer momento e os outros tentavam matar ele. Não mataram porque Deus não deixou. Então vamos lá. A demanda mais comum por coragem era quase constante, pelas ameaças à sua vida por parte da hostilidade dos nativos. Então não é ele estar pregando o evangelho e alguém dá um sorrisinho e ignora, igual a gente hoje. Ele estava literalmente assim, incomodando lá. A própria presença dele era uma ofensa. Pensa, a gente tem várias pessoas com características indígenas, andando nuas e tal, e você tem um cara branco, talvez ruivo, né? O clássico escocês, né? Meio ruivo e tal, falando de um negócio que eles nem fazem ideia, eles não estão nem aí para isso. Eles não sabem do valor disso. E ele continua lá. Em seus primeiros 4 anos, quando estava sozinho, ele passou de uma crise brutal para a seguinte. Pode-se especular como a mente dele não sucumbiu. Se ele nunca sabia quando sua casa seria cercada por nativos raivosos. Então era constante, o pessoal cercava a casa dele. Não é alguém que, né, fala, vou te pegar na saída. Então ele coloca aqui, né? Meus inimigos raramente diminuem seus desígnios raivosos contra a minha vida. Todavia, acalmam-se ou mudam de direção por algum tempo. Imagina que ele está ensinando, organizando a língua tal, para poder estruturar, pregar o evangelho para eles, e os caras tentando matar ele. Você prega o evangelho para alguém hoje, ok, beleza, você me deu comida, me ensinou, beleza. No outro dia o cara quer te matar. Vai enfiar uma faca na sua barriga e custa isso. Essa era a vida dele durante esses 4 anos. Um chefe selvagem seguiu-me durante 4 horas, com seu mosquete carregado. Todo mundo sabe o que é mosquete, aquela arma que tinha nos anos 1800 alguma coisa, carregava com pólvora e tinha uma espécie de faca que era encaixada. E quando acabava a bala, ainda ia para o combate. Então seguiu ele com o mosquete carregado. E embora este com frequência estivesse voltado para mim, Deus deteve sua mão. Falei gentilmente com ele e cuidei do meu trabalho como se ele não estivesse lá. Totalmente convencido de que meu Deus me pusera lá e me protegeria, até que a tarefa designada para mim estivesse concluída. E aí? Será que dá? Dá para não revidar e para pregar o evangelho para quem pisa no nosso calo? Será que dá para aguentar críticas e, sei lá, difamação? Talvez alguém que torna a sua vida difícil?
Essa era a postura de John Bacon para pregar o evangelho para eles. E tem esse aqui que é legal, ó. Certa manhã, ao amanhecer, minha casa estava rodeada por homens armados e um chefe declarava que eles tinham se reunido para tirar minha vida. Vendo que estava totalmente nas mãos deles, ajoelhei-me e entreguei meu corpo e minha alma ao Senhor Jesus, pelo que parecia ser meu último momento nessa terra. Levantei-me, saí ao encontro deles e comecei a falar calmamente sobre o tratamento inclemente que tinham comigo e contrastei este com minha conduta com eles. Por fim, algum dos chefes que tinham frequentado a adoração, que eram os cultos que ele ensinava, levantaram-se e disseram: nossa conduta tem sido má, mas agora lutaremos por você e mataremos todos que odiarem você. Os caras vão lá para matar ele, ele saiu e falou: eu tenho vivido de maneira tranquila entre vocês, tenho servido como eu posso. É justo isso que vocês estão fazendo? Consegue imaginar esse negócio? É muito doido esse negócio. É sobrenatural. Certa vez, quando um grande número de nativos estava reunido em minha casa, já não estão tentando matar ele, um homem avançou furiosamente para mim com seu machado. Então, os caras estão lá na casa dele, conversando, de repente vem alguém com um machado para cima dele. Mas um chefe, Caserumini, agarrou uma pá com a qual eu estivera trabalhando e com destreza defendeu-me da morte. Então, assim, essa era a vida dele. Esse era o tipo de homem que não abandonou o chamado que Deus tinha para ele de pregar o evangelho para canibais nativos que não iam ouvir o evangelho através de outras pessoas. Era ele que tinha. E Deus jamais o abandonou também, né? Sim, assim como Deus não abandonou aqueles que foram devorados. Mas alguns são devorados, outros morrem no primeiro ano de diarreia, naquela época morria, né? Hoje é mais difícil morrer de diarreia. Outros desistem e mudam de campo, entendem que Deus não chamou para aquilo. A vontade de Deus, ela acontece na nossa vida. Às vezes as pessoas têm aquela ideia de que Deus vai fazer a vontade dele brilhar na minha cabeça. Aí você, não entendi, Deus, faz de novo, porque manda um anjo. Ele não vai fazer isso. Ele vai usar as suas vontades, vai usar aquilo que você quer fazer. Se você está doido para fazer, faça. Se não é pecado, faça. Se Deus está chamando qualquer um de nós aqui para se envolver aqui com um colega, uma família, a mesma convicção que a gente tem que ter para cá e lidar com todo o desafio, o missionário tem que ter quando vai para o campo. Só que tem questões culturais, que ele tem que estudar uma língua, estudar uma cultura, enfim, se capacitar de outras formas. Mas a verdade é que Deus chama quem Ele quer. Quando Ele chama, a pessoa vai. E não importa se tem 70, se tem 30, se tem 20, a pessoa vai. E aí daquele que lutar contra Deus. Jonas está aí para a gente se lembrar que Deus ele garante o transporte se a gente tiver com alguma dificuldade. Mas o ideal é você ir sozinho. É mais confortável. Lutar contra Deus é sempre o pior. E o último ponto aí. Ele enfrentou a oposição de cristãos que achavam que ele estava desperdiçando sua vida em ministério. Lembra que ele estava no ministério que estava indo bem e tal? Esse diálogo aqui é um dos que, assim, eu achei mais incríveis. Ele teve a coragem de superar a crítica recebida dos presbíteros e dos anciãos respeitados da igreja. Ele é o pastor da igreja, ele chega e o próprio pessoal critica ele. Um certo senhor Dixon explodiu. Os canibais, você será comido por canibais. E aí ele responde. Aí a lembrança daqueles dois missionários que foram para lá, um chamava Williams e o outro Harris. E eles tinham apenas 19 anos quando eles foram devorados quase que instantaneamente. Ele respondeu para o Sr. Dixon, o Peyton: Sr. Dixon, agora o senhor já tem uma idade avançada.
e o seu prospecto é logo estar deitado no túmulo para ser comido pelos vermes. Confesso ao Senhor que se eu puder viver e morrer servindo e honrando ao Senhor Jesus, não fará diferença se serei comido por canibais ou por vermes. E no grande dia da ressurreição, meu corpo levantará tão íntegro quanto o seu, na semelhança com o nosso Redentor ressurreto. Esse era o tipo de coragem espiritual e confiança em Deus que marcaria toda a vida de Peyton. Você vai ser comido por vermes ou por canibais. A questão é, você vai estar com Jesus no último dia? Esse era o ponto. Se nós vamos morrer de qualquer jeito, que a nossa vida seja usada por Cristo para que outros sejam salvos. Porque a ressurreição do corpo está garantida. Ele vai nos dar o novo corpo. Ele vai nos dar o necessário. A questão é, nós vamos obedecer? Nós vamos viver do jeito que o agrade? Então aqui nós temos John Peyton. Ele morreu em 1907. Não parece tão distante assim, né? Já existia fotografia e tal. Então aí ele bem idoso, né? Barbudão. E aqui a gente tem um exemplo de como é o povo que ele foi evangelizar. Olha o contraste. O cara vestido de roupa clara também parece um pai de santo, né? Mas você vê que o contraste é muito grande. E eram pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus e precisavam ouvir do evangelho de Jesus. Não tem gente lá. Não há ninguém pregando de Cristo lá. Alguém precisa ir, que seja eu. Essa foi a coragem de John Peyton. Essa foto ali foi verdadeira. Não é dele, mas é de missionários. Porque depois que chega um missionário e tal, e algumas pessoas foram convertidas e tal, aí ele angaria mais gente para poder ir e continuar o trabalho. Então a gente tem a história de Adoniran Judson, que é anterior. Em algum momento, eles coexistiram em locais diferentes, servindo. Mas, aqui a gente está falando de um cara americano, ele era dos Estados Unidos, ele nasceu em 88 e morreu em 1850. O lugar que ele serviu, hoje a gente chama de Mianmar. Mas antes era chamado de Birmânia, na época dele. Então a gente tem Índia, Bangladesh, Tailândia, Vietnã. Aqui em cima a gente tem a China, Butão, Nepal, enfim. Não é pequeno esse negócio. O outro aí está falando menininha. Aqui a gente está falando de um país grande. Olha o tamanho de Bangladesh. Você já ouviu falar de Bangladesh? Com certeza, você já ouviu falar alguma coisa, né? Parece que é o lugar que mais chove do mundo. Já ouviu falar da Tailândia, mas olha o tamanho de Mianmar. Provavelmente você não ouviu falar tanto. Direto tem uns conflitos lá, o negócio é bravo. Então, Adoniran Judson, ele foi missionário em outros lugares. Todo missionário, eu estou falando aqui, ele não ficou necessariamente fixo a vida inteira nesse lugar. Mas é onde foi o lugar mais marcante, assim, que a gente tem mais informações. Adoniran Judson, ele é convertido aos 20 anos. Ele é filho de crentes. Ele abandona a fé, ele demora para ter coragem de falar para os pais. E aí ele vai para a faculdade, aí acabou. Aí regaça. Aí depois ele vem, volta para casa, fala para os pais que abandonou a fé e tal. E ele é salvo de uma maneira meio dramática. E aí eu quero contar para vocês. Ele começa a perder a fé ainda adolescente, e ele era o tipo de cara que começou a aprender a escrever com 3 anos. Ele era genial, ele tinha uma mente assim. 3 anos. Ele aprendeu a ler e a escrever e a decorar muita coisa. Então, assim, a gente está falando de uma criança que tinha futuro. Ele podia ser qualquer coisa. Mas Deus decide que ele seja missionário. Então, aqui tem alguma apresentação, porque ele casa 3 vezes. As 3 esposas morrem.
Mas a última morre, ele já está bem mais velho, aí já morre logo depois. Mas vamos lá. Então, a gente tem aqui a conversão dele ao Senhor é notável por quê? Porque ele foi um menino brilhante. Sua mãe o ensinou a ler em uma semana quando ele tinha 3 anos. A mãe também. É o que diz. Hã? A mãe também devia ser... Você tá doido. Aquela... Para surpreender o pai quando voltasse de viagem. Vou viajar, tal, a criança, papai, não. Volta, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você, o quê? 3 anos. Hoje com 7 anos eu aprendendo a ler. E aí ele leu para o pai um capítulo da Bíblia para surpreender ele na volta. Ele entrou para a Universidade de Brown aos 16 anos, como aluno do 2º ano. E 3 anos depois, em 1807, graduou-se em primeiro lugar na sua turma. Ele estudou o quê, pai? Não, aqui ainda não. O que seus piedosos pais não sabiam era que a dona Irã estava sendo afastada da fé por um colega chamado Jacob Ames, que era deísta. O deísmo foi um movimento que começou a se afastar do cristianismo e falou, não, existe um Deus, mas ele não se envolve, ele não é pessoal, ele criou as coisas para funcionar e não tem como a gente ter acesso a esse Deus. Ou seja, é um ateísmo prático. Eu falo que é um Deus, mas não mexe comigo. E ele terminou a faculdade, não tinha fé, e ele escondeu isso dos pais até os seus 20 anos. Em 1808, ele parte o coração dos pais quando ele fala que não tinha fé e que ia para Nova York aprender a escrever para o teatro. E 6 dias depois ele pegou um cavalo que o pai deu como herança e foi para Nova York. E aí lá, vida agitada, vadia, hospedando-se onde podia, enganando algum proprietário sempre que tinha oportunidade. Seu desgosto com o que encontrou foi o início de diversas e notáveis interferências de Deus na vida dele. Ele foi visitar o seu tio, Efraim, em Sheffield, mas lá, em vez do tio, encontrou um homem jovem e piedoso, que o impressionou. Olha como a admiração nos molda. É necessário que a gente admire homens que amam a Deus. Às vezes a gente admira jogador de futebol, cara que ganha muito dinheiro e tal, mas a gente não admira homens de Deus. A gente precisa ter homens de Deus admiráveis para que isso nutra a nossa fé. Quem a gente admira é quem nós queremos nos tornar. Então, assim, eu quero ser como esse homem. Por isso que é importante quem são os nossos heróis. Ele se impressionou por ser firme em suas convicções cristãs, sem ser ditatorial, sem ser indiferente. Estranho ele encontrar esse homem jovem em vez do tio. Interessante? Tipo, ele vai procurar o tio, mas acaba conhecendo alguém no caminho que impacta a vida dele. E ele não encontra o tio. Na noite seguinte, ele ficou numa pequena hospedaria, no qual nunca estivera antes. O dono da hospedaria desculpou-se por interromper seu sono, porque havia um homem doente em condição crítica no quarto vizinho. Durante a noite ele ouviu as indas e vindas, vozes baixas e gemidos. Incomodou pensar que o homem no quarto ao lado do dele podia não estar preparado para morrer. Ele especulou se ele mesmo estava preparado e teve pensamentos terríveis a respeito da própria morte. Quando estava saindo pela manhã, ele perguntou se o homem do quarto vizinho estava melhor. Ele está morto, disse o dono da hospedaria. Judson foi fulminado pelo desfecho da situação. Aí ele perguntou, você sabe quem ele era? Sim, o jovem da faculdade de Providence. Seu nome era Ames, Jacob Ames. O cara que o influenciou na faculdade, ajudando ele a abandonar a fé, foi o cara que morreu no quarto ao lado e que ele ficou em agonia. Ele ficou ali por horas pensativo na morte do seu amigo descrente. Se ele tivesse certo, o Ames, era um evento sem sentido, mas ele no fundo não conseguia acreditar que a vida era sem sentido.
E ali sua conversão não foi imediata, mas agora ele tinha certeza que Deus estava no seu rastro, como aconteceu com o apóstolo Paulo na estrada para Damasco. E não havia como escapar. Seguiram-se meses de luta nesse processo de conversão. Um que é convertido aos 12 anos, cresceu vendo pais cristãos, o outro que teve pais cristãos e que foi para a faculdade e abandonou a fé e escolheu. É possível que saia um missionário de quem não tem pais cristãos e que são bom exemplo e tal? Ou que tem pais cristãos e abandona a fé? Sim. Porque não depende de quem quer ou de quem corre, como Paulo fala em Romanos 9. Depende da misericórdia de Deus. Então, beleza. Primeiro fato é esse. Intenso, né? Imagina, a pessoa que... professor do seu lado, tal, te ensinou a abandonar a fé, zoar o cristianismo, tal. De repente você descobre que morreu no quarto ao lado. E era amigo dele. Pense bem. Junto com um grupo de outros jovens, depois de 2 anos... ele logo inicia, entra no seminário, começa a estudar e ele entende que Deus está chamando ele para a missão. E aí o que ele faz? Ele se dispõe e esses outros jovens se colocam à disposição da missão. Ó, fomos treinados, estamos prontos, queremos ir lá para o Oriente, mas, não aconteceu ainda, está naquele processo, né? Avaliação, conversa, blá, blá, blá. E nesse processo, ele fez o seminário em Andover. E aí, ele se dedicou a Deus e começou a se envolver em oração e tal, que era muito comum em alguns seminários, reuniões de oração dos próprios alunos, nesse período que Missões bombou. Ele era congregacional, e no dia que ele se apresenta para a missão da igreja congregacional, que não é tão forte aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos nessa época era fortíssimo. Ele conhece Anne Hasseltine e ele se apaixona por ela. Depois de conhecer Anne, há um mês ele declarou sua intenção de ser pretendente dela. Então, no dia que ele termina a faculdade e se dispõe, ele conhece o amor da vida dele. E ela era uma mulher intensa, assim, né? Que levava Deus a sério. Mas ele era um cara recém-convertido, 2 anos ali. Agora tenho que lhe perguntar, mandou a carta para o pai dela, se o senhor consente que parta com sua filha no início da próxima primavera e em não vê-la mais nesse mundo, se consente na partida dela e em sua sujeição a dificuldades e sofrimentos da vida missionária. Se o senhor consente que seja exposta aos perigos do oceano, a influência fatal do clima do sul da Índia, a todo tipo de privação e angústia, a degradação, ao insulto, a perseguição e talvez a uma morte violenta. O Senhor pode consentir com isso tudo por causa dele, que deixou sua casa celestial e morreu por ela? E pelo Senhor? Por causa de almas imortais perecendo, por causa de Sião e pela glória de Deus, o Senhor pode consentir com tudo isso, na esperança de logo encontrar sua filha, no mundo de glória, com a coroa de justiça, iluminada com as aclamações de louvor que devem ressoar dos pagãos salvos para seu Salvador, salvos por meio dos recursos dela, da angústia e desespero eterno. Essa foi a carta que ele mandou para o pai da moça que ele estava pedindo em casamento. E aí? Você que tem filha? Eu tenho filho por enquanto, né? Eu que vou inspirar ele a escrever esse tipo de carta, se ele quiser ser missionário. Já vou jogar na mão o livro e falar, se você for homem para diante de Deus falar isso para o pai da moça, você está pronto para casar e ir para o campo. Se não, vamos voltar e fazer a lição de casa. Porque é isso daqui, ele não escondeu, é a realidade. A missão nessa época não era cheia de tecnologia e recursos que a gente tem hoje. Era isso aqui. Pode dar errado. E dar errado seria eles serem mortos rápido. E nunca mais terem contato com a família. E pode dar certo. Eles nunca voltarem porque Deus está salvando gente. Então,
Então, para o pai que fica pensando nisso, que não tem uma visão eterna, dos dois jeitos é dar errado, porque ela está perdendo a filha e já era. Surpreendentemente, o pai dela disse que ela deveria decidir por si mesma. Para a época, não é algo comum, mas Deus deve ter feito alguma coisa ali no coração do cara que falou: o quê? Eu não acredito que eu tenha coragem de escrever isso. Porque ele chamou o cristianismo do pai dela para a resposta. Falou: o salvador dela e seu. Você está disposto a entregar a sua filha assim como o pai entregou a Cristo? Porque eu estou disposto a ir e eu quero que ela vá comigo. Eu não tenho dúvida de que ela vai ser útil e que ela vai ser usada por Deus entre aqueles pagãos que estão morrendo. Mas você está disposto a abrir mão dela aqui para se encontrar com ela na eternidade? E aí ela respondeu, né, para uma amiga. Ela escreveu para uma amiga: estou disposta e espero, se nada na providência impedir, passar meus dias nesse mundo em terras pagãs. Sim, Lídia, estou determinada a abrir mão de todos os meus confortos e diversões aqui. Sacrificar meu afeto por parentes e amigos e ir para onde Deus, em sua providência, achar que é o lugar adequado para mim. E aí? A Sara ou a Emily, ou para arrebentar de vez, as duas chegam com 16 para 17 anos, tiram boas notas, tal, e falam: pai, Deus está chamando a gente para ir para o campo missionário. Aí você fala: não, ele está chamando você para ser médica, para ser engenheira. Não, Deus está me chamando para o campo missionário. Não, você vai ser médica, engenheira. Como é que você vai desperdiçar a sua vida assim? Vou fazer o Miguel é contador. Vou fazer as contas de quanto eu gastei com a sua educação, para você ter ideia. Eu não gastei dinheiro para você ir pregar evangelho para os outros. Tem pai que diz isso e não percebe como ele nega a fé ao dizer isso. Como ele é hipócrita. Mas ele vem e cobra os pastores e os missionários que são filhos dos outros. Porque cada centavo é importante. Quanto menos, melhor. Graças a Deus, a nossa igreja tem uma visão generosa. Para quem é pastor, seminarista, graças a Deus. Mas que Deus nos livre de nós perdermos isso. Porque é muito comum. É muito comum as pessoas reterem. Mas o seu cristianismo, inclusive, está nisso. Perder as diversões, o conforto e abrir mão do afeto por parentes e amigos. Ela está sacrificando. Quem que você conhece que sacrificou tudo para que pessoas conhecessem a Deus? Jesus é o exemplo que eles encarnaram. Então, pedido meio dramático, né? Foi intenso ali. E eles se casam e vão para a missão. Só que ela morre bem no começo. Então, ela se encontrou com Jesus mais cedo mesmo. Tem uma parte interessante da história que ele se torna batista indo para a Índia. Após estudar muito, nós somos batistas, eu achei interessante dar uma sacada nisso. Né? Não é a coisa mais importante do mundo, mas é interessante porque ele está numa missão congregacional. Os congregacionais, fora do Brasil, eles batizam crianças. E nesse processo, ele estuda a questão do batismo, do credo-batismo, como nós chamamos, né? Que não é o batismo infantil, e ele decide: não, esse é o caminho bíblico. Só que ele está recebendo apoio de congregacionais. Percepções sobre o batismo infantil não eram bíblicas. Então, os presbiterianos entendem biblicamente, com base nas doutrinas deles. Nós, batistas, entendemos que o batismo infantil não é bíblico. O credo batismo, sim. Mas não tem erro, a gente trabalha junto, prega o evangelho junto, tá beleza. É o fim do mundo. E aí ele e ela foram batizados, e ele definiu suas convicções e se tornou batista. E aí ela narra, né, um pouco sobre a luta, que ela não tinha assim tanta certeza e tal, mas ele tinha certeza e convicção, explicou para ela, enfim. E é difícil porque era uma mudança de igreja, né? Era uma mudança de visão que eles tinham sobre Deus, sobre como seriam com os filhos, enfim. Mas é algo que marca muito a vida do Adoniran Judson. E aí a gente tem as trevas do luto que não iam embora, né?
Que é algo que acontece quando ela morre, e depois a segunda morre, depois a terceira morre, mas depois da terceira ele morre logo depois, assim, né? É assim, a esposa dele estava doente, magra, e ainda estava cuidando do bebê, que ela teve há pouco tempo, o leite secou, e ele estava preso nesse momento. O carcereiro deixava que toda noite Judson, acorrentado, levasse o bebê para a vila para implorar para que mulheres o alimentassem. Porque a esposa e ele estavam presos e ela estava sofrendo, né? Ó, quase 1 ano e meio depois que eles foram presos e foram levados, né, do campo que eles estavam, eles foram torturados, não tinham roupas direito, alimentação, enfim. Os mosquitos, eles grudavam nos pés ensanguentados. Mosquito aqui para eles é tipo pernilongo para a gente, né? Ou borrachudo. Esse era o nível que eles estavam. Ele foi solto em 1825, porque o governo daquela região precisava de um tradutor para negociar com a Grã-Bretanha. Então ele está na Birmânia, né, Mianmar, que já não é tão primitiva como o do John Peyton, né? Apesar de ser uma época anterior. E aí ele fica preso, a esposa morre, o bebê morre logo depois também, e aí ele escreve: embora sofresse na prisão, ele foi sustentado pela esperança, por estar submisso à vontade de Deus. Podemos perceber nas palavras que disse a seu companheiro de prisão: é possível que minha vida seja poupada. Se for, com ardor continuarei meu trabalho. Se não for poupada, a vontade dele está feita. Mas agora que a esposa e a filha tinham morrido, porque uma coisa é você sofrer, outra coisa é você ver as pessoas que se amam sofrendo também. Isso quebra o coração. Agora que elas tinham morrido, a escuridão começou a se estabelecer. 3 meses após a morte da sua filhinha, ele recebeu a notícia que seu pai havia morrido 8 meses antes. 3 meses após a morte da filha, ele recebe a notícia. Então veja como é a confirmação das coisas aí. Era lento o processo. O efeito psicológico dessas perdas foi devastador. A dúvida em relação a si mesmo dominou sua mente e ele se perguntava se tinha se tornado missionário. A dúvida no coração do missionário aqui, né? Aí ele começa a sofrer e fala: será que eu fiz certo? Será que minha filha e minha esposa morreram porque eu fui tolo? Tinha se tornado por ambição e busca da fama ou por humildade e amor pelos outros? A dúvida é algo que acontece com todos nós na vida em algum momento. De vocação, onde eu estou, quanto eu ganho, por que eu faço? Por que você quer ser líder? Por que você quer fazer isso? Por que você quer ser pastor? Por que você quer fazer a faculdade que você quer? Para ganhar dinheiro, para aparecer? Todos nós vamos ter essa luta. Ele começou a ter essa luta. E aí ele parou de traduzir o Novo Testamento e afastou-se cada vez mais das pessoas. Ele começou a parar de comer, ele começou a destruir as cartas de recomendação que ele tinha, renunciou a títulos que ele iria ganhar das universidades que tinham mandado para ele, deu todos os seus recursos, ele tinha cerca de $6.000, para o Conselho Batista, né, que cuidava das missões, pediu que seu salário fosse reduzido para 1/4 e prometeu dar mais de si mesmo para as missões. Construiu uma cabana na selva, a alguma distância da casa da missão, ele não estava sozinho. E em 1828, segundo aniversário da morte da esposa, mudou-se para lá a fim de viver em isolamento total. Ele embicou numa depressão aqui. A importância de você não estar sozinho na missão e não sofrer sozinho. Ele embicou numa depressão aqui. Ele se isolou, ele deu tudo que tinha, ele perdeu a esperança. Ele escreveu em carta, né, para a família dela: minhas lágrimas caem ao mesmo tempo sobre o túmulo abandonado do meu querido amor e do abominável sepulcro do meu próprio coração.
Quando a esposa dele morre, é como se ele tivesse enterrado o próprio coração, o tamanho amor que ele tinha. Olha a situação, eu fiquei bem chocado quando eu li isso, né? Ele cavara uma sepultura ao lado da cabana e sentava-se ao lado, contemplando os estágios de decomposição do corpo. Tamanha era a depressão e o apego que ele tinha. Ele ordenou que todas as suas cartas para a Nova Inglaterra fossem destruídas. Ele recusou-se a retornar um documento legal que sua irmã precisava, a não ser que sua ordem fosse cumprida. Ele foi ainda mais para a selva, repleta de tigres, para passar 40 dias sozinho. E escreveu uma carta que sentia total desolação. Para mim, Deus é o grande desconhecido. Acredito nele, mas não o encontro. Olha a situação de sofrimento que ele passou. 2 anos, no aniversário de 2 anos da morte. Isso é em 24 de outubro de 28. Em 8 de maio de 29, o seu irmão morre aos 35 anos. Esse fato provou ser a guinada na recuperação de Judson, porque tinha motivo para acreditar que o irmão, que com 17 anos ele deixou incrédulo, morreu na fé, morreu crendo em Cristo. E durante o ano de 2030 ele foi saindo da escuridão. Então o negócio começa em 23. Não, o negócio 23 não. O negócio começa em 28. Na verdade 27, né? 28 seria 2 anos da morte. Ele começa a piorar em 27. 28 ele embica. E 29 ele começa a se recuperar. Em 30 ele vai melhorando. Olha, 3 anos aí sofrendo. 4, né, se for pegar completo. Em 31 ele vivenciou o grande... Adoniran vivenciou a grande expansão de interesse espiritual. O pessoal começou a se interessar por Deus, começou a procurar ele, antes que não estava nessa pegada. E aí ele começa a se recuperar. E aí ele começa a traduzir de novo a Bíblia, e o momento crítico da sua vida começa a passar. E aí ele passa alguns anos, né, num cômodo, começa a se preparar, começa a finalizar a tradução do Novo Testamento. Depois ele termina em 34 o Antigo. E aí ele conhece a nova esposa. Então olha que situação. Todos nós podemos passar por isso. Mas imagina você numa cultura diferente, com todos os desafios disso, se sentindo abandonado. E o que para alguns seria tipo golpe de misericórdia, o irmão mais novo dele morreu. Foi o meio que Deus usou para dar esperança, porque o irmão dele provavelmente morreu crendo em Cristo. E ele achou que o irmão dele, né, com 17 anos, quando ele perdeu o contato assim, pessoal, ia morrer incrédulo. Então, ele traduz a Bíblia e o povo começa a se interessar por Deus, e tipo, para o missionário que está sendo rejeitado é uma coisa, viver na selva. Mas quando o pessoal começa a se interessar por Deus, Deus meio que tira ele da selva e fala, não, agora você vai trabalhar. Você viveu o luto, eu te sustentei, os tigres não te comeram, no fundo parece que é isso que ele queria. Largar a mão, agora você vai trabalhar. Deus chama de volta, igual fez com Pedro. Só que com Pedro foi mais rápido, né? Vou pescar, Jesus vai lá e busca ele. E aqui a gente tem uma pintura do Adoniran Judson. E aqui a gente tem uma pintura de um momento que está tendo conversões e a coisa está andando agora, né? E um cara quase morto. Ele era um cara que fica no bar. Ele é tipo um capitão, um cara que mexia com barcos, né? Não estou lembrando o nome agora. E o cara quase morto, ele acompanha o batismo, e você vê que são indígenas aqui também, né? De algumas pessoas. Então, assim, era algo assustador. Se você está quase morrendo, você não está interessado nisso. Eu não me engano se esse cara, não me lembro se esse cara
era alguém da missão e que ficou muito emocionado, e estava morrendo mesmo e falou, não, eu quero ver pessoas daqui sendo batizadas, ou se ele era um cara incrédulo e ele acaba sendo batizado. Eu peguei essa imagem mais pelo desenho do que pelo fato em si, mas ele vivia no meio da selva. Então, não dá mais tempo de continuar, mas tem uma carta aqui do CT Estranho, que é daqui, que é parecido com aquilo que o Adoniran mandou, mas é em outro contexto e já é mais próximo de nós, né? Porque ele viveu de 860 até 1930, então um pouco mais próximo. E ele se apaixona pela esposa sem conhecer nada dela, ele a vê na missão, ele se interessa por ela e ele escreve assim. Ele escreveu uma carta para ela, ele foi direto ao assunto pedindo para ela ser sua noiva. Ele colocou assim, não será uma vida fácil, não será a vida de conforto que eu poderia oferecer a você. Esse cara aqui era de família rica, ele era beleza. Isso é uma tradução que eu achei na internet, não é tão precisa como está aqui. Mas uma vida de trabalho duro e de privações. Na verdade, se eu não soubesse que você é uma mulher de Deus, eu nunca sonharia em te pedir em casamento. É para ser uma soldado companheira do seu exército, do exército de Deus. É para viver uma vida de fé em Deus, uma vida de luta, lembrando-se sempre de que aqui não temos cidade permanente, nenhum lugar certo por morada, mas só um lar eterno, a casa do Pai. Seria esta a vida, que só o Senhor te guie. E ela aceitou. E ela foi, ela não morreu tão rápido, né? E eles se casaram. E essa carta, ela é marcante porque nessa época eles tinham muita clareza disso. Falou, você vai casar comigo e saiba que o que eu te ofereço é uma vida dura, difícil, e se Deus quiser que a gente morra, a gente vai morrer. Então, essas duas biografias missionárias, essa carta, né, final sobre o casamento, de CT Estranho para Priscila, esse livro aqui é meu, ambos são meus. Se vocês quiserem dar uma lida, eu empresto. Mostra um pouco do que foi o começo desse grande movimento de missões. Eu não quis trazer os caras clássicos, William Carey, foi, nossa, o pai de missões, né, modernas e tal, porque é muito mais fácil achar informações deles do que desses. Mas o que fica para nós, meus irmãos? O que fica para nós é que Cristo vale a pena, obedecê-lo vale a pena, até onde ele quiser. Se ele quiser que você seja missionário em algum lugar distante, vá. Isso não é desperdiçar a vida. Se ele quiser que você viva uma vida fiel aqui, sendo empresário, contador, aposentado, sei lá, o que você faz? Direito. Você faça as coisas direito, tô brincando. Que você seja um advogado, juiz, jurista, sei lá, desembargador. Não importa. Você vai ser professor. Não interessa o ponto. O ponto é, Jesus vale tanto a pena que eu estou disposto a abrir mão disso tudo para tê-lo. Mas eu estou disposto a usar isso tudo para ele também. Porque não é só abrir mão das coisas. Para muitos de nós, é usar essas coisas para ele. Usar essas coisas de um jeito que ele olhe e cada relacionamento, cada postura, cada contato aponte para ele. Mesmo para pessoas que já ouviram falar. A gente não está falando de canibais na nossa vida cotidiana, mas a gente está falando de pessoas mortas espiritualmente. Eles creem no próprio esforço, eles creem em divindades que não são divindades de verdade, eles creem que o mundo é só matéria, que não há nada além disso, mas eles morrem de medo de morrer, eles morrem de medo de ter os seus sonhos frustrados, e Jesus ele dá uma resposta para isso, através do Evangelho. Os seus sonhos podem ser frustrados, mas o seu maior objetivo, que é encontrar propósito para a vida, não, se você se arrepende e crê. Então eu queria destacar essas questões aí para nós, porque
isso serve para fortalecer a nossa fé. Jesus é bom, ele vale a pena e ele é poderoso para nos manter firmes até o fim. Então agora vamos viver de um jeito que o agrade. Onde ele quiser te levar, o que ele quiser fazer. E viva sabendo que os benefícios que você tem hoje é porque pessoas lá atrás abriram mão de privilégios. Pessoas lá atrás, ao invés de se apegarem às suas famílias, decidiram abrir mão desses privilégios para pregar para alguém, para chamar algum desconhecido para vir comer em casa, que investiram dinheiro nisso, que poderiam estar em férias, que compraram boa literatura, que investiram em missionários e futuros missionários e pastores, enfim. E você só está colhendo esses benefícios. Então, por gratidão e por amor a Deus, é plausível que nós nos dediquemos nisso também. Contribuamos financeiramente, mas contribuamos com o nosso tempo, com a nossa vida, e encorajemos os outros também, que é uma parte que às vezes a gente esquece. Encoraja, não desestimule os outros, encoraje os outros. Ah, tá, eu gostaria de fazer, como é que eu posso te ajudar? Ah, eu acredito que Deus está me chamando para isso. Eu vou orar com você. Vou orar por você. Sabe? Encoraje seus irmãos. Não seja um desencorajador. E aquilo que Deus vai fazer, aí é problema dele. O que nós temos que fazer é ser obedientes. O que ele vai fazer, aí é problema dele. Beleza? Deus abençoe vocês. Que o Senhor nos leve e conduza em paz. E que a gente produza frutos que permaneçam. Beleza? Vamos lá.